A Defensoria da Bahia, a Defensoria Pública da Bahia, lançou nesta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, a política de equidade de gênero e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres. O documento é pioneiro nas instituições públicas por conta do detalhamento de ações para criar procedimentos no combate ao assédio, à discriminação, além de outras lutas. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a Defensora Pública do Estado da Bahia, também coordenadora da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos e itinerante, Lívia Almeida. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Lívia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todas e todos e todes que estão nos escutando. É um prazer estar aqui. Uma política de gênero para combater o assédio sexual, moral, discriminação na ocupação de cargos, a busca por uma linguagem não sexista, enfim. E que prevê que tipo de ações, Lívia? Então, Jefferson, essa política ela prevê várias ações, né? Dentre elas, essa instituição de um canal permanente de acolhimento, de orientação, de escuta para esses casos de assédio moral e assédio sexual que acontecem, né, em todas as instituições e todos os espaços, ainda com as mulheres, principalmente são as mulheres as maiores vítimas. Ela prevê também uma política de valorização à lactação e à maternidade. Nós sabemos que ainda vivemos numa sociedade, né, que tem como consequência do patriarcado essa invisibilidade do trabalho doméstico, da criação dos filhos, né, como um trabalho. A gente sabe que é um trabalho não remunerado, é um trabalho essencial à humanidade, mas a sociedade ela ainda teima em separar o espaço público e o espaço privado, mas a gente sabe que são as mulheres que encontram mais dificuldades no retorno, né, ao seu ambiente profissional, ao seu atuar profissional. A gente prevê também uma interseccionalidade no sentido de acolher, de estender, né, de não excluir as mulheres trans e os homens trans gestantes da possibilidade de usufruir da licença maternidade, também a mãe não gestante do casal homoafetivo. Então a gente prevê também que as mulheres, que as empresas, né, que contratam com a Defensoria, que fazem licitação com a Defensoria, que seja pontuado positivamente se essa empresa ela aderiu ao programa Mãe Cidadã, que é Empresa Cidadã, que é o programa que prorroga a licença maternidade por mais 60 dias. Então, a nossa política ela é uma política bem completa, ela prevê o uso de linguagem não sexista, ela prevê a paridade nos cargos de administração, em termos de raça, gênero e deficiência. Então, ela é uma política que ela dialoga bastante com essa interseccionalidade, compreendendo que existem grupos vulneráveis que ainda estão invisíveis, e aí quanto mais marcadores sociais de vulnerabilidade essa pessoa ela está presente, né, na vida dessa pessoa, mais intensa e mais difícil é a violência que ela sofre. Como é que vocês esperam, Lívia, colocar em prática essa política? A política ela foi lançada ontem, no Dia Internacional da Mulher. A gente está falando como uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, mas com a pretensão de que ela se estenda por outras instâncias, e vai haver um canal de diálogo, vocês vão abrir um espaço de debate para que essa política seja compreendida e seja monitorada pela própria Defensoria para saber se de fato está sendo colocada em prática? Então, algumas das previsões elas já estão sendo realizadas na Defensoria, né? A gente apenas consolidou numa política porque a gente sabe que retrocessos podem acontecer e a gente não quer que esse tipo de retrocesso aconteça na nossa instituição. Tem algumas previsões que a gente vai precisar regulamentar, como, por exemplo, a gente estabeleceu diretrizes básicas e estabeleceu essa previsão desse canal de recebimento de denúncia, orientação, acolhimento para as mulheres, mas nós vamos ter que regulamentar isso. Essa política, na parte que cabe aos pedidos individuais, hoje ela já está valendo, basta essas mulheres elas fazerem esses pedidos, se tiver casos dentro da Defensoria,
E a gente pretende, sim, trabalhar essa política num processo de capacitação. A gente sabe que a gente ainda encontra a gente tem muitos conceitos e muitas práticas que estão arraigadas na sociedade, que são de difícil, né, compreensão por parte de muitos homens e muitas mulheres também. Então, a gente precisa trabalhar esses conceitos, trabalhar a importância, trabalhar o porquê. Nós fizemos um censo no ano passado e foi a partir desse censo que a gente sentiu muito a necessidade de estabelecer algumas micropolíticas, como essa do assédio, como a da maternidade e lactação, mas a gente sabe que a gente ainda encontra, no meio social, muito preconceito. Como se a mulher ela fosse uma aproveitadora, como se a mulher ela quisesse apenas se dar bem, quando na verdade desconhece completamente, né, as dificuldades e as intensas e imensas dificuldades dessa mulher para exercer a vida profissional em determinadas situações, principalmente em relação à maternidade. Então a gente precisa sim estabelecer políticas afirmativas e trabalhar essas políticas, trabalhar a compreensão disso dentro da nossa instituição. É uma política que vai servir, eu acho, que como exemplo, como inspiração para outras instituições também. E eu penso que é mais ou menos por aí, Jefferson. Lívia, eu ia perguntar exatamente isso. A iniciativa da Defensoria Pública aqui do Estado da Bahia, infelizmente, ainda está entre uma das pioneiras nesse processo como uma política de equidade de gênero. Há uma tentativa, nesse caso, da Defensoria de servir de exemplo, de parâmetro para que outras instituições adotem uma política similar ou se baseiem nessa política para que haja uma discussão mais profunda do tema dentro dessas próprias instituições? Há essa expectativa de vocês? Sempre há, né? A gente faz o nosso... todas as instituições, elas fazem, né, a parte que acho que cabe, né, a elas, e com a expectativa, sim, de mudar não só a realidade interna, mas a realidade externa. A Defensoria ela tem um trabalho muito forte, né, coletivo em relação às mulheres, então a gente cobra, sim, de outras instituições, a gente cobra do poder público, a gente cobra de instituições privadas, quando essas instituições violam os direitos das mulheres, e nós temos que fazer o nosso dever de casa também para que sejamos inspiração. Então, já é um trabalho que a gente faz, né, de externamente, coletivo externamente, também individual externamente, e hoje a gente dá esse primeiro passo na expectativa. Vamos trabalhar, como eu falei, esse documento. Acho que esse documento precisa ser trabalhado, não basta só, até para que ele tenha essa compreensão, porque eu acho que é um dos pontos principais aí, a gente conseguir o apoio interno também, né, da maioria do nosso corpo de servidoras, de defensoras, de defensores, de servidores, de estagiários, de estagiárias, né, então, e trabalhando esse documento, ele hoje é um trabalho, essas capacitações que são realizadas, elas são realizadas externamente, a gente convida, está previsto também na política, que a gente precisa trabalhar lado a lado, né, sempre com os movimentos sociais, sempre com a sociedade civil, com as mulheres, né, que atuam na defesa de outras mulheres. É um trabalho muito coletivo e a gente acredita, sim, na possibilidade de dar muitos frutos em outras instituições. Lívia, a gente vive numa sociedade cujo símbolo do machismo é muito presente e isso tem um impacto em todas as instituições. Mesmo antes dessa política de equidade, a Defensoria já trabalhava esse tema. Você já tem algum tempo na Defensoria, já consegue sentir alguma diferença na forma como essa temática tem sido abordada dentro da instituição e na forma como há uma discussão profunda sobre gênero na nossa sociedade, apesar dos resultados práticos ainda não serem sentidos? É isso, Fernando. Ontem eu recebi mensagens de colegas que passaram por situações complicadas, difíceis, dentro da Defensoria e relatando para mim, dentro da própria Defensoria, que é uma instituição, como você falou, que trabalha há muitos anos, essa questão e trabalha pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, pelo acolhimento da diversidade, o respeito à diversidade, né?
a gente busca que essas coisas não aconteçam dentro da nossa instituição. Eu trabalho já há um tempo no Núcleo de Defesa das Mulheres e estou sempre também aberta a ouvir, acolher, também lutar por essas mulheres que estão dentro da nossa instituição para que haja uma melhoria. Mas a gente sabe que a sociedade precisa evoluir muito, né? Melhoramos muito. Hoje, determinadas falas, determinados comportamentos não são aceitos. A gente viu aí recentemente uma fala de um deputado que hoje está sendo pedido, inclusive, a cassação dele. Então, uma pressão muito grande para que essas pessoas elas tenham muito mais respeito, muito mais cuidado e que elas não possam expor seus pensamentos preconceituosos e criminosos até contra as mulheres e contra outros grupos minoritários, tá? Mas dizer que os problemas ainda não acontecem, eu não posso dizer, né? Você sabe, todo mundo sabe, que a gente precisa trabalhar, né? O 8 de março é um dia de luta, de resistência ainda, né? Eu estou com uma pesquisa aqui que eu queria ler para vocês aqui rapidinho, que em relação a essa própria questão da maternidade, o que significa, né, no 8 de março, 50% das mulheres ainda perdem o emprego nos primeiros anos dos seus filhos, 65% das que ocupavam cargo de chefia tiveram burnout e 25% que se demitiram ou reduziram a jornada. Então, assim, a gente vê que nesse 8 de março de 2022, a gente ainda precisa evoluir muito e a sociedade ainda precisa entender muito o porquê dessas políticas afirmativas. Né? Não é porque as mulheres estão sendo privilegiadas, muito pelo contrário. É um processo exatamente de desigualdade, de sobrecarga. Lívia, para a gente encerrar, você falou que espera contar com a adesão de empresas que trabalham em conjunto com a Defensoria Pública, falou também em capacitação das pessoas para uma melhor compreensão dessa política. Na iniciativa privada, quem são os profissionais que vocês devem buscar para essa capacitação? Então, o que acontece, né? Hoje a gente tem uma lei federal que ela estipula esse programa Empresa Cidadã, que prorroga a licença maternidade por mais de 2 meses. Nós trabalhamos com terceirização, com algumas terceirizações de atividade, até atividade que não é fim dentro da Defensoria, e aí nós precisamos fazer licitações com essas empresas e também para outros serviços, né? E aí essas empresas, muitas dessas empresas, inclusive a nossa intenção inicial, a nossa proposta inicial na política, era estabelecer como requisito obrigatório da empresa ter aderido a esse programa. Mas, infelizmente, por uma questão ainda de poucas empresas terem aderido a esse programa, nós ficamos receosos das nossas licitações não terem concorrentes. Então, nós colocamos como um ponto positivo, né, uma pontuação positiva. Então, essas empresas, a gente vai precisar, inicialmente, já trabalhar com essas empresas. É algo que ficou como dever de casa nosso, para a gente fazer, e nós vamos fazer. Porque pensando nessa questão da interseccionalidade, Jefferson e Fernando, vocês imaginam que são justamente essas mulheres, as mulheres que recebem menos, as mulheres que não têm com quem deixar seus filhos, não têm política pública de saúde, de creche, de educação. Muitas vezes as famílias também não têm estrutura para ajudar, para apoiar. Muitas vezes são mulheres que são mães solo, e são justamente essas mulheres que ficam com uma licença maternidade de 4 meses. Né? Então, o trabalho materno é um trabalho essencial à humanidade. A gente quer uma humanidade melhor, uma humanidade mais justa, mais solidária, e a gente precisa compreender que a criação, que a educação, que essa primeira infância é de fundamental importância para toda a sociedade. Maravilha. Lívia Almeida, que é defensora pública do Estado, coordenadora da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos e itinerante, falando conosco sobre essa política de equidade de gênero e de enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres, uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Obrigada a vocês. Estaremos sempre...
Tá certo, muito obrigado. Olha, eu lembro que digo que essa política ela pode ser acessada no site da Defensoria Pública, defensoria.ba.def.br. Agora, 8h44 na Tarde FM.